Há algo sagrado em um lar. Não importa o tamanho da casa, o bairro ou as paredes. O que a torna sagrada é a presença de Deus dentro dela. E quando o Senhor habita um lar, nenhuma escuridão permanece por muito tempo. Mas às vezes, a correria da vida faz com que a luz vá se apagando aos poucos. As orações diminuem, o amor se esfria, o cansaço toma o lugar da fé. E sem perceber, o lar começa a perder o brilho, as discussões aumentam, a harmonia desaparece e o peso espiritual começa a crescer no ambiente. Você já sentiu isso? Aquele ar pesado dentro da casa, aquele clima estranho que parece não ter explicação? Talvez ninguém brigou, mas o silêncio parece doer. É nesses momentos que Deus te chama para reacender a luz, e essa luz vem pela oração. Os Salmos 23 e 91 são mais do que palavras antigas, são portais de poder espiritual. São o escudo dos lares abençoados e o descanso das almas cansadas. Quando esses dois salmos se unem, algo sobrenatural acontece. O mal é expulso, a inveja é anulada e o lar se torna território sagrado. O Salmo 23 é o cântico do pastor e das ovelhas, é o salmo da confiança plena, do descanso e da provisão. Ele começa com as palavras que ecoam há séculos: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Essa frase sozinha já purifica o ambiente, porque ela é uma declaração de fé, uma forma de dizer: Senhor, Tu és o dono da minha vida, da minha casa e da minha família. Nada nos faltará. Imagine agora a tua casa, veja cada cômodo, a sala onde vocês se reúnem, a cozinha onde o alimento é preparado, os quartos, o lugar do descanso. Agora visualize uma luz dourada entrando pelas janelas, tomando conta das paredes, do teto, do chão. Essa é a presença de Deus chegando. Onde há luz, o mal não resiste. Mas a presença de Deus não é barulhenta. Ela entra em silêncio, como um vento suave, ela não invade, ela habita, e quando o Senhor habita, tudo se transforma. O Salmo 91 vem logo depois, como o escudo celestial que cobre tudo o que é teu. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Essas palavras são uma promessa. Elas dizem que se você escolher viver sob a presença de Deus, nada te atingirá. Nem a inveja, nem as forças ocultas, nem o medo. Deus se torna tua fortaleza, e essa fortaleza é invisível, mas inquebrável. Por isso, a oração com os Salmos 23 e 91 deve ser feita em voz alta. As paredes precisam ouvir. O ar precisa ser preenchido com a presença divina. As trevas precisam entender que ali há dono, e o dono é o Senhor. Muitas pessoas dizem: eu oro, mas nada muda. Mas a fé não é apenas pedir, é acreditar, é orar e já agradecer, como se o milagre tivesse acontecido. Quando a oração é feita com essa entrega, o ambiente inteiro vibra com a energia da presença de Deus. A cada verso, o lar se purifica, os anjos se movem, as forças do mal se dissipam. E tudo o que estava travado começa a fluir. A saúde melhora, o ânimo volta, os relacionamentos se harmonizam. O segredo está em fazer dessa oração uma rotina. Não ore apenas quando houver medo ou problema, ore todos os dias como quem acende uma lâmpada espiritual, porque o mal não avisa quando vem, mas a luz que está acesa o impede de entrar. Então, antes de dormir, reúna sua família, nem que seja por alguns minutos. Apague as luzes, feche os olhos e diga com fé: Senhor, entra na minha casa. Toma posse de cada parede, de cada coração e de cada respiração. Que nenhum mal atravesse essa porta e que a tua paz seja o nosso escudo. Depois, leia o Salmo 23 com calma, sentindo cada palavra. Não se preocupe em decorar. O importante é sentir, porque quando o coração fala, Deus ouve. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. Deus quer te conduzir de volta à tranquilidade. Ele quer que tua casa seja o lugar do descanso.
e não do peso. Por isso, toda vez que o ambiente estiver estranho, leia esse verso em voz alta. Ele limpa o ar, quebra a tensão e restaura a harmonia. Em seguida, leia o Salmo 91, o escudo de proteção. 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Essas palavras criam um muro espiritual ao redor da tua casa, e cada vez que você as repete, esse muro fica mais forte. O mal tenta, mas não entra. A inveja observa, mas não toca. A paz reina. Essa é a promessa. Quem confia em Deus nunca está desprotegido. Então, se você sente que algo precisa mudar em sua casa, comece hoje. Coloque uma Bíblia aberta nos Salmos 23 e 91. Acenda uma vela branca, símbolo da luz divina. E todas as noites, antes de dormir, ore: Senhor, abençoa meu lar, meus filhos, meu descanso. Que tua presença seja o ar que respiramos. A cada dia, o ambiente se tornará mais leve. A cada oração, o medo irá embora. E pouco a pouco, você sentirá o que Davi sentia quando escreveu: Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. Porque quando Deus entra em casa, o mal é expulso, e a paz volta a morar onde antes havia medo. Há um poder silencioso nas palavras do Salmo 23. Ele não fala de guerra, nem de destruição, nem de medo. Ele fala de descanso. O tipo de descanso que só existe quando o coração confia totalmente em Deus. Davi, o autor do Salmo, escreveu essas palavras num momento em que estava cercado de perigos. Ele era caçado, traído, ameaçado, e mesmo assim ele dizia: O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Essas palavras são um escudo invisível, porque a verdadeira força não está em fugir do mal, mas em permanecer em paz, mesmo quando o mal tenta se aproximar. Quando você declara o Salmo 23 dentro da sua casa, você está dizendo para o mundo espiritual: eu não temo, porque o dono desta casa é o pastor que nunca dorme. E é isso que o inimigo não suporta, um coração que confia, porque onde há confiança, não há brecha, onde há fé, não há espaço para o medo, onde há oração, não há escuridão. Cada verso desse salmo é como uma muralha de luz. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. Deus quer te conduzir novamente à serenidade. Ele quer que o teu lar volte a ser um lugar de paz e não de tensão. Mesmo quando há barulho do lado de fora, dentro da tua casa, o ambiente precisa ser leve, puro, protegido. Essa é a promessa do Salmo 23, um lar em descanso, porque Deus está presente. Mas veja o detalhe: Davi não disse: o Senhor será o meu pastor. Ele disse: o Senhor é o meu pastor. O verbo está no presente. Isso significa que a presença de Deus é agora, neste instante. Não é algo que vem depois de um ritual, de um sacrifício ou de uma prova. É algo que está acontecendo enquanto você acredita. E é por isso que, quando você lê o Salmo 23 em voz alta, as paredes da casa parecem respirar. A atmosfera muda, as preocupações diminuem. A alma sente que o pastor chegou, e com ele, a provisão. Há casas que têm muito luxo, mas não têm paz. E há casas simples, humildes, mas que carregam uma luz que não se explica. A diferença está no espírito que habita dentro delas, porque não é o tamanho da casa que afasta o mal, é a presença de Deus. E essa presença é alimentada pela oração. Por isso, o Salmo 23 deve ser recitado com o coração entregue, não como uma leitura, mas como um diálogo. Você fala e Deus ouve. Você sente e Ele responde. Tente imaginar cada cena enquanto lê. Refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Veja Deus guiando tua família por caminhos tranquilos, afastando más influências, limpando a estrada de quem deseja o mal. Veja Ele te conduzindo por rotas que levam à prosperidade, à saúde, à união e à alegria. Mas mesmo os justos passam por vales escuros. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo.
Esse é o verso da coragem. É a lembrança de que não importa quão escuro o vale pareça, Deus caminha ao teu lado, e se Ele está contigo, não há sombra que dure. Porque até a escuridão se torna luz diante do Senhor. Quando esse verso é declarado em casa, ele desarma toda a energia negativa. É como se uma lâmpada espiritual acendesse em cada canto. O ambiente muda, o ar muda e até as pessoas mudam. A casa passa a vibrar em paz. Depois vem o verso da vitória. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Esse trecho não fala de vingança, mas de justiça divina. Deus não apenas te defende, Ele te honra. Ele faz questão de mostrar que a luz sempre vence e que o bem nunca é esquecido. Quando você ora esse verso, está permitindo que Deus coloque tudo em ordem dentro e fora da tua casa. Quem te desejou o mal, verá a tua paz. Quem duvidou do teu esforço, verá a tua prosperidade. Porque a mesa do justo sempre é farta, não apenas de pão, mas de paz. E então, o salmo termina com a promessa da proteção contínua. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. Todos os dias, não apenas nos dias bons, mas também nos dias difíceis. Essa é a diferença entre quem tem fé e quem tem medo. O medo acredita que o mal vai voltar. A fé sabe que Deus nunca sai de perto. Quando você recita esse salmo pela manhã, ele cobre o dia. Quando o recita à noite, ele sela o sono. E quando o faz em família, ele une corações, quebra mágoas e fortalece laços. Há poder em uma casa que ora unida, porque quando várias vozes se unem em um só propósito, o som sobe aos céus como um perfume agradável, e os anjos descem para guardar aquele lugar. Então, se há crianças na tua casa, ensine-as a recitar o Salmo 23 antes de dormir. Se há casais, que o façam juntos, segurando as mãos. E se você ora sozinho, saiba, nunca está só. Deus habita contigo em cada palavra. Repita mentalmente, agora: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Sinta a força dessa frase percorrer todo o teu corpo. Sinta o medo ir embora. Sinta a paz se espalhar pelo ambiente e perceba, a tua casa acaba de ser tocada pela presença do pastor que cuida de tudo. Ele está aí, no ar que você respira, na respiração tranquila após a oração, na calma que substitui a preocupação, porque quando Deus entra, o caos sai. E essa é a promessa do Salmo 23. Quem tem o Senhor como pastor, tem paz onde mora e segurança onde pisa. Há orações que acalmam. Mas o Salmo 91 não apenas acalma, ele protege. Ele é o escudo invisível dos lares que confiam em Deus. É a fortaleza espiritual dos que sabem que, mesmo no meio da tempestade, o Altíssimo nunca abandona os seus. Davi, ao escrever esse salmo, falava de algo que ia além das palavras. Falava de uma aliança, um pacto silencioso entre Deus e aqueles que se abrigam sob sua sombra. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Habitar. Essa é a palavra-chave. Não é apenas visitar a presença de Deus quando as coisas estão ruins. É viver nela todos os dias. É fazer do Senhor o centro do lar, o primeiro convidado de cada manhã e o último a ser lembrado antes de dormir. Quando você ora o Salmo 91 com fé, o ambiente muda. O ar fica mais leve, os pensamentos se alinham, o coração desacelera. Porque a presença de Deus é assim, silenciosa, mas poderosa. Ela não faz barulho, mas transforma tudo ao redor. O salmo continua: direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Essas palavras são uma declaração de autoridade espiritual. Quando você as pronuncia, o mal recua. As forças negativas reconhecem o território e entendem, aqui não, porque onde há fé não há brecha, onde há oração, o mal não entra. Deus não prometeu que o mal não existiria, mas prometeu que não te atingiria. E é essa promessa que o Salmo 91 reafirma. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa.
O laço do passarinheiro representa as armadilhas invisíveis, aquelas situações que parecem normais, mas escondem intenções erradas. E a peste perniciosa simboliza as energias ruins, as palavras negativas, a inveja, as doenças da alma. Mas o Salmo diz que Deus te livra de tudo isso. Ele não apenas te defende, ele antecipa o perigo e o impede de chegar. Por isso, quando você ora esse salmo em casa, Deus começa a agir nos bastidores. Ele muda caminhos, afasta pessoas erradas, limpa o ambiente. Coisas que te incomodavam desaparecem sem explicação e, de repente, a paz volta a reinar. Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas estarás seguro. Essa imagem é uma das mais belas de toda a Bíblia. É o próprio Deus abrindo as asas sobre tua família, como uma mãe que protege seus filhos da tempestade. É o abrigo divino que cobre cada quarto, cada pessoa, cada respiração dentro do teu lar. E enquanto o mal circula lá fora, dentro de casa, reina a presença do Altíssimo. Há um poder profundo nessa passagem. Ela não fala de fé cega, fala de fé consciente. Aquela que entende que mesmo quando o mundo está em caos, a alma que confia em Deus vive em paz. O Salmo segue com promessas que parecem poesia, mas são decretos espirituais. Não temerás o terror da noite, nem a seta que voa de dia. Aqui, Deus fala dos medos que tentam nos alcançar. O medo do que não se vê, o medo do amanhã, o medo da perda. Mas ele garante, não temas, porque o mal pode até tentar, mas não te toca. A seta voa, mas cai antes de te atingir. Há pessoas que vivem sob constante medo, medo da inveja, do azar, da traição, da doença, do desconhecido. Mas quem vive o Salmo 91 entende. O medo é apenas a sombra da ausência da fé, e quando a fé entra, o medo some. O versículo mais forte diz: 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Isso é a descrição da proteção absoluta. Significa que o caos pode estar por toda parte, mas tua casa será preservada. Enquanto uns caem, você permanece de pé. Enquanto uns perdem, você é guardado. Enquanto uns se desesperam, você descansa sob as asas do Altíssimo. E o segredo está no habitar. Habitar na presença de Deus é trazer o espiritual para dentro da rotina, é fazer da fé o primeiro gesto do dia, é ensinar os filhos a agradecer, abençoar o alimento, orar juntos antes de dormir. Esses pequenos atos criam uma blindagem espiritual, e essa blindagem é o escudo invisível do Salmo 91. Porque aos seus anjos dará ordens a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Anjos. Eles existem e trabalham o tempo todo, mesmo que você não os veja. Cada vez que você ora, eles recebem ordens do Altíssimo para te guardar. Eles afastam o mal antes que ele chegue, impedem acidentes, protegem o sono, limpam o ambiente. Eles são os guardiões da tua casa. Por isso, quando você lê esse verso, imagine anjos de luz de pé em cada canto do teu lar, um na porta, um na janela, outro ao lado da cama, outro sobre o telhado. E diga mentalmente: Senhor, dá ordens aos teus anjos para guardarem esta casa e todos que vivem nela. Enquanto você diz isso, o mundo espiritual responde. A energia do ambiente se transforma, o ar se torna leve e até o sono vem mais rápido, porque onde há fé, os anjos habitam. No final, o Salmo 91 entrega a promessa que completa o ciclo da proteção. Com longura de dias eu o fartarei e lhe mostrarei a minha salvação. Deus não quer apenas te livrar, Ele quer te sustentar. Ele quer te ver viver em plenitude, com saúde, prosperidade e paz. Ele quer que teus filhos cresçam sob a luz da fé e que teu lar seja testemunho da presença dele. Quando o Salmo 23 e o 91 se unem, eles se tornam a oração perfeita. Um te ensina a confiar, o outro
te ensina a descansar. E juntos, eles blindam tua casa, tua mente e tua alma. Por isso, ore todos os dias, ao amanhecer, para que Deus abençoe o dia, e à noite, para que Ele guarde o sono e cubra tua família com suas asas. Porque enquanto você dorme, Deus trabalha. E o mal diante dele não tem poder algum. Orar por si mesmo já é poderoso, mas orar por quem se ama é um ato que move o céu. Quando você intercede pelos membros da sua família, o amor se transforma em escudo e a fé se torna luz que atravessa qualquer escuridão. Deus não ouve apenas as palavras, Ele sente a intenção por trás delas. E quando essa intenção é amor puro, o mundo espiritual se comove. É por isso que as orações feitas em família são tão fortes. Elas unem corações, fortalecem laços e criam uma energia de luz que nenhuma força das trevas consegue romper. O lar é o primeiro templo de todos nós. Antes de qualquer igreja, é dentro de casa que se aprende a fé, a gratidão, o perdão. E é ali também que o inimigo tenta atacar primeiro. Ele sabe que se desestabilizar a casa, enfraquece o espírito. Por isso, a oração em família é como trancar as portas da alma. O mal não entra. Comece essa oração de forma simples, com o coração aberto. Feche os olhos, respire fundo e imagine a tua casa coberta de uma luz dourada e quente, como o sol nascendo sobre ela. Agora diga: Senhor, abençoa este lar, que tua presença encha cada cômodo, cada espaço, cada coração. Se houver tristeza, transforma em alegria. Se houver medo, transforma em fé. Se houver discórdia, transforma em união. Essa simples prece já começa a mudar o ambiente. Você sente o ar mais leve, os pensamentos mais calmos e até o corpo relaxa. É o Espírito Santo entrando, limpando e abençoando. Agora, ore mentalmente por cada pessoa da sua casa. Comece pelos que moram com você. Visualize o rosto de cada um: pai, mãe, filhos, companheiro, companheira, e diga: Senhor, cobre, diga o nome, com teu manto de proteção. Que nenhuma inveja, nenhuma palavra negativa, nenhuma força do mal o alcance. Que a tua presença seja o escudo dele ou dela todos os dias. Faça isso com todos. E se houver alguém distante, imagine essa pessoa envolta em luz. Porque a oração não tem distância. Ela atravessa oceanos, muros e fronteiras. Se há alguém doente, coloque a mão sobre o coração e diga: Senhor, toca com tua mão curadora, restaura o corpo, acalma a mente, fortalece o espírito. Que toda dor seja dissolvida em tua presença. Se há alguém em conflito ou preso ao vício, ore assim: Senhor, liberta, quebra as correntes que o prendem. Abre os olhos dele para a tua luz e faz nascer um novo caminho diante de seus passos. Essas palavras não são apenas pedidos, são decretos espirituais. E Deus ouve cada um. Agora, caminhe mentalmente por cada cômodo da tua casa. Veja a porta de entrada e diga: Senhor, que apenas o bem entre por aqui. Depois, visualize a sala, o lugar onde as conversas e encontros acontecem. Senhor, que cada palavra dita aqui seja de amor, paz e esperança. Passe para a cozinha, o coração da casa, onde o alimento é preparado. Senhor, abençoa o pão de cada dia, que nunca falte sustento, nem corpo sem alimento, nem alma sem fé. Agora vá até os quartos, os espaços de descanso e sonhos. Senhor, cobre cada cama com teu manto de luz, que o sono seja tranquilo, os pensamentos puros e os sonhos cheios da tua presença. Por fim, visualize o teto. Senhor, que a tua bênção permaneça sobre esta casa como uma coroa de luz. Enquanto você faz isso, imagine o lar brilhando, cercado de anjos, cheio de paz. Esse é o selamento espiritual, o ato de entregar tua casa completamente a Deus. E para reforçar essa proteção, leia novamente o Salmo 23 e o Salmo 91.
Eles são o cimento da fortaleza divina. As palavras são as pedras e a fé é o fogo que as sela. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Essas duas frases sozinhas bastam para purificar o ambiente. Se você as repetir diariamente, com o coração entregue, verá milagres acontecerem dentro da sua casa. Muitos não percebem, mas quando se ora com fé, algo invisível se forma. É como uma barreira de luz ao redor do lar. Nada negativo passa. A inveja volta para o pó. A maldade se desfaz no ar. E até os objetos parecem brilhar mais. Porque a casa se torna morada de Deus. Depois da oração, mantenha a energia viva. Fale com amor. Evite gritar, brigar, reclamar. Cada palavra dita dentro de casa é uma semente. Palavras negativas criam sombra. Palavras de fé criam luz. E lembre-se, a oração é o alimento do lar. Uma casa sem oração é como uma lâmpada sem óleo. Escurece rápido, mas uma casa que ora é uma estrela na terra. Mesmo na noite mais escura, ela brilha. Se alguém da sua família ainda não acredita, não discuta. Apenas ore em silêncio. O amor fala mais alto do que os argumentos, e uma alma iluminada contagia todas as outras. Deus nunca se esquece de um lar que o convida para entrar. E quando ele entra, não vem sozinho. Traz anjos, paz, cura e prosperidade. Por isso, todas as noites, antes de dormir, repita esta simples oração. Senhor, abençoa minha casa, minha família e meu descanso. Que os teus anjos façam guarda em volta de nós, e que nenhum mal atravesse esta porta. Em nome de Jesus. Amém. Essa oração, acompanhada dos Salmos 23 e 91, é o selo definitivo da proteção divina. Repita por 7 dias seguidos. Você sentirá a diferença. O ambiente ficará mais leve, os sonhos mais tranquilos, o lar mais unido. Então entenderá que não é preciso ver o milagre para saber que ele aconteceu. Basta sentir a paz, porque onde há paz, há Deus. Perfeito. Aqui está a parte 5. Conclusão. A casa coberta pela presença de Deus e o novo ciclo de bênçãos, encerrando o roteiro com cerca de 1000 palavras. Essa parte fecha a narrativa com emoção, leveza e poder espiritual. Ideal para a narração de vídeo dark, com fundo calmo e atmosfera de luz divina. Parte 5. Conclusão. A casa coberta pela presença de Deus e o novo ciclo de bênçãos. 1000 palavras. Chega um momento, depois de tanta oração, em que o coração sente: Deus está aqui. Não é algo que se vê com os olhos, mas algo que se percebe no ar. A casa fica diferente, o silêncio muda, o vento parece leve e até o som do dia tem outro tom. É a presença de Deus, suave, mas poderosa. Quando o lar é entregue a Ele, tudo muda. As discussões diminuem, o peso some, a alegria volta. E mesmo quando as dificuldades tentam se aproximar, elas não ficam por muito tempo, porque o ambiente não aceita mais escuridão. Deus não divide morada com o mal. Quando ele entra, o mal é expulso. O Salmo 23 e o Salmo 91 juntos criam essa transformação. O primeiro ensina o coração a confiar. O segundo ergue um muro espiritual ao redor da casa. E quando esses dois se unem, formam o código divino da proteção total. Um é o pastor que guia. O outro é o escudo que protege. Um acalma a alma. O outro derrota o inimigo. Por isso, a partir de hoje, declare em voz alta: o Senhor é o pastor da minha casa, e sob suas asas viveremos seguros. Essas palavras são um selo espiritual. Elas marcam tua casa como território do Altíssimo. E onde ele reina, nenhuma força contrária prevalece. Mas Deus não age apenas fora, ele age dentro. Ele começa limpando o ambiente, depois toca as pessoas. Cura feridas antigas, reconcilia corações, renova o amor entre familiares. O perdão começa a florescer e o que antes era dor se transforma em aprendizado.
É por isso que, muitas vezes, a oração mexe com as emoções. Durante os primeiros dias, talvez você chore, lembre de situações antigas, sinta o peso saindo. Isso não é fraqueza, é cura. É o Espírito Santo limpando as gavetas da alma, tirando o que já não serve, abrindo espaço para o novo. Depois dessa purificação, vem a leveza, e é aí que o ciclo de bênçãos começa. A Bíblia diz: certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. Essas palavras não são promessa distante, são profecia viva. A bondade e a misericórdia de Deus te seguem, te cercam, te protegem. Onde você estiver, elas caminham contigo. E se tua casa está coberta pela presença dele, cada passo dado ali é abençoado. Imagine por um instante o teu lar agora. Cada parede, cada quarto, cada porta. Veja uma luz dourada envolvendo tudo, subindo pelo teto e se espalhando pelas ruas. Essa luz toca também os vizinhos, os amigos, os parentes, porque a luz divina nunca para em uma casa só, ela se expande. Deus não te abençoa apenas para te proteger, mas para que tua casa se torne farol de esperança. Quando alguém te visitar, que sinta paz. Quando cruzar a tua porta, que perceba algo diferente, mesmo sem entender. Essa é a marca da presença de Deus. Ela não precisa de palavras, ela se sente. Mas lembre-se, a presença de Deus não é visita, é habitação. Por isso, mantenha a luz acesa. Continue orando. Continue recitando os Salmos 23 e 91. Não apenas quando houver medo, mas sempre. A oração constante é como o óleo da lâmpada. Sem ela, a chama apaga. E se algum dia o medo tentar voltar, recite novamente: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. Essa é a lembrança de que você nunca está só. Mesmo nos dias difíceis, Deus permanece. Mesmo no silêncio, Ele ouve. Mesmo nas tempestades, Ele guia. Cada palavra dos Salmos é uma chave. Cada verso é uma porta que se abre para a luz. E quando você os pronuncia com fé, as portas da tua casa se tornam portas do céu. Por isso, a partir de hoje, faça da tua casa um santuário diário. Não precisa ser um altar cheio de objetos. Basta um canto, um momento, um coração entregue. Coloque uma Bíblia aberta nos Salmos 23 e 91. Acenda uma vela branca quando quiser sentir a presença divina e todas as noites agradeça. Senhor, obrigado por tua presença neste lar, obrigado por tua proteção, por tua paz e por teu amor. Que esta casa continue sendo morada da tua luz e que todos que entrarem aqui sintam a tua presença. A gratidão é a linguagem dos abençoados. Quando o coração agradece, Deus permanece, e a bênção se torna contínua, não vem e vai, fica. Depois de alguns dias de oração, você perceberá que até os sons da casa parecem diferentes. O relógio, o vento, o canto dos pássaros, tudo parece mais leve. É a vibração da fé ecoando. A paz é silenciosa, mas é poderosa. E quando essa paz se instala, o lar se torna invencível. Não porque as dificuldades desaparecem, mas porque o mal não tem mais força. Ele pode até tentar, mas encontra a casa selada pela luz divina. Agora, respire fundo e repita mentalmente: Senhor, minha casa te pertence. Que o teu Espírito Santo habite aqui para sempre. Sinta o ar mudando, sinta a calma. Essa é a resposta. Deus te ouviu, Ele está presente e a tua casa está coberta pela graça do Altíssimo. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que Ele te cubra com suas asas e te proteja de todo mal. Que a tua casa seja um refúgio de luz e tua família viva sob o abrigo do Altíssimo, em nome de Jesus. Amém.